fazer uma leitura. Capítulo 11 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa, até esse momento. Soberano Deus e amado Pai, lemos a Tua palavra. Então, queridos irmãos, chegamos ao capítulo de número 11. Para quem está acompanhando, nós estamos lendo capítulo a capítulo, basicamente, fazendo uma leitura do livro de Apocalipse em conjunto. Estamos agora aqui numa pausa entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Já expliquei várias vezes que é assim que se estrutura o livro. A visão vem acontecendo, né? Veio acontecendo, por exemplo, na visão anterior, os 7 selos, a abertura dos 7 selos. Então, quando chega no 6º selo, houve uma pausa e um novo tema surge. E depois aí o 6º selo foi aberto. Quando o 6º selo foi aberto, o que aconteceu? No 6º selo aberto apareceram 7 anjos para tocar 7 trombetas. Então, agora nós estamos aqui no intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. E nesse intervalo, uma nova visão surge. A visão das testemunhas. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu, quando li, é uma leitura reflexiva, né? A nossa leitura ela é reflexiva, não é apenas uma leitura, é uma leitura acompanhada de uma reflexão. Eu já leio o Apocalipse desde que essa igreja foi fundada. Eu já fiz esse estudo, eu acho que essa é a 6ª vez que eu estou fazendo esse estudo de leitura do livro do Apocalipse, capítulo a capítulo. Muito embora dessa vez para a outra nós tenhamos tido um espaço de mais de 10 anos, mas esta é a 6ª vez que nós estamos fazendo essa leitura. Quando eu fiz lá a primeira, nós não tínhamos celulares, não tínhamos rede social, não tínhamos nada disso. A gente tinha apostila, a gente tinha coisas que as pessoas diziam, livros que a gente comprava sobre a nova era, os símbolos da nova era, tal, que a gente tinha assim do final. Globalização, essa palavra nem existia. O que existia era que a Terra ia ser uma, que haveria um governo mundial. A frase era essa, né? Hoje, quando você fala em globalização, você está falando de um governo mundial. Você está falando exatamente essa mesma frase lá de trás. Quer dizer, a ideia não foi nem sequer esquecida. A ideia está em franco desenvolvimento, mudando de nomes, mudando de simbologia, mudando a sua fachada, mas ela está sendo reeditada a ideia de que a Terra vai ser uma. Lógico, se vai ter, né, se no Apocalipse diz que uma besta que surge do mar vai ter autoridade sobre todos os povos, então a Terra tem que ser uma, lógico, não tem como ser diferente. Porque se a besta emergiu do mar lá na Europa, não, aqui no Brasil não vai mandar, não. Que história é essa? Não vai ser assim. Diz a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre essa ideia de unicidade dessa terra. A conclusão que eu cheguei hoje é que nós somos a geração do fim mesmo. Não tem como não ser. E eu vou ler e vou falar do que está acontecendo. E você vai chegar à mesma conclusão que eu. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de fora o átrio exterior do santuário e não o meça,
porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, o que essa imagem está querendo nos referir? O que esse simbolismo está querendo nos trazer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, apesar da igreja ser uma, você tem o santuário e você tem os átrios da igreja. Meça somente o santuário. Por quê? Porque quem está no átrio, porque quem está nos corredores, nas salas adjacentes, porque quem está no quintal, porque quem está na calçada da igreja, tem alguma relação? Tem alguma relação. Mas o que está querendo ser dito é o seguinte: existe um grupo que está no santuário. A adoração acontece no santuário. A verdade do evangelho acontece no santuário. Quem tem interesse na igreja está no santuário, está na essência da igreja, está no coração da igreja. Agora, há outras pessoas que têm, talvez, outros interesses com a igreja. Porque nós não sabemos aqui, irmãos, quem são os salvos. Alguém tem condição de dizer, nós sabemos quem são os salvos? Nós não sabemos se a metade dessa igreja está salva, muito embora a gente acredite que sim. Nós não sabemos quem é a igreja que vai morar no céu. Nós não sabemos quem é o Judas aqui dentro. Quem é o traidor da causa? A gente trata todo mundo como se não fosse. O que existe é que nós não fomos chamados para fazer essa separação. Não podemos separar o joio do trigo, assim, dizer quem presta, quem não presta, quem é daqui e quem não é. Para mim, todo mundo é. Para a igreja, todo mundo é. Mas alguns estão verdadeiramente envolvidos no santuário, na essência do que se prega. A minha palavra tem peso, a palavra da Bíblia tem peso, faz sentido na sua vida e você morre de remorso quando você sai dessa palavra. Tem que pedir perdão, tem que fazer jejum, tem que se penitenciar porque errou. E há aqueles que não estão prestando tanta atenção nessas coisas. Estão com um pé na igreja e o outro no mundo, tal, e estão dentro da igreja mesmo assim. Então aqui, Deus está falando, separa o meu povo. Nós não vimos anteriormente que o povo de Deus foi selado? Nós vimos anteriormente que o povo de Deus foi selado. Agora nós estamos vendo a mesma ideia, né? Ao invés da ideia do selo, ele está trazendo uma outra ideia. Meça o templo. Meça o templo, mas deixe de fora o átrio. Porque o átrio foi designado para os gentios, para aqueles que não são da família mesmo. Eles estão lá, mas eles são gentios. Eles estão lá, mas eles não pertencem. Mas estão lá. Pastor, mas eles cantam, eles apresentam, eles trabalham na igreja, não estão lá? Não, estão lá. Deus conhece, irmãos, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração. Olha que coisa terrível. Deus conhece o nosso coração. Ninguém aqui é santo diante do Senhor. Ele sabe do que está por dentro de cada um de nós. A Deus ninguém engana. Você engana o pastor, você engana o ministro, você engana o seu líder de grupo, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe. Deus não tem esse negócio, não, Deus foi enganado aí pelo pessoal. Não tem isso não existe. Ele sabe quem é quem. Então aqui, nesse simbolismo, está falando dessa igreja verdadeira, dessa igreja que vai subir. E a igreja que vai subir, irmãos, com certeza ela está espalhada sobre a face da terra.
Do verso 3 em diante, ele começa descrevendo o trabalho dessa igreja ao longo dessa dispensação, ao longo dos últimos dias. Então ele fala assim: darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, agora olha, observe aqui. Olha para mim. Primeiro deixa eu dizer, quem são as 2 testemunhas? Vocês lembram de uma passagem em que a prática de Jesus era enviar os discípulos de 2 em 2? Era uma característica dele, enviava os discípulos para quê? Para anunciar o reino, para anunciar o reino dos céus. Ele enviava de 2 em 2. E aqui me fala sobre 2 testemunhas. Quem somos nós, senão essas testemunhas dessa obra maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida e na vida da nossa comunidade e na vida das pessoas que estão aqui? Quem somos nós, senão essas testemunhas? Eu prefiro acreditar que ele está falando aqui da igreja. Há outras interpretações que seriam 2 pessoas de fato, mas não combina com o desenvolvimento. Dentro do meu ponto de vista, não combina com o desenvolvimento da obra de Deus até aqui. Não combina a gente ter 2 super-heróis que vão chegar aí e vão enfrentar a besta. Não combina. Então, quando é dito que meça o santuário, vejam quem são os verdadeiros lá, veja quem estão na essência da palavra. E ele aí separa 2 testemunhas, uma nova dimensão da visão, 2 testemunhas para testemunhar, para falar dele, para enfrentar o mal. E aqui vai dar as características das 2 testemunhas, né? Fala em oliveiras, fala em candelabros, que estão em pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Você veja que tudo isso que está acontecendo aqui aconteceu com algum personagem da Bíblia lá atrás. Moisés ordenou e o rio se tornou em sangue. O Egito foi alcançado por vários flagelos. São todos feitos do povo de Deus. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, sim, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Quando o testemunho de Deus estiver terminado, quando a missão dada às testemunhas estiver terminada, então a besta surgirá. Aí a gente pensa na besta assim como na nossa fantasia, né? Eu estou falando assim, mas a gente ainda vai ler o capítulo que fala essencialmente da besta, do dragão e tal, mas a gente pensa assim, não, vai ser uma coisa assim muito clara, vai ser claro para quem crê e muito disfarçado para quem está de fora. O apóstolo Paulo fala que muitos anticristos já havia no mundo naquela época. Ou seja, já tinha besta à vontade no mundo naquela época. Muitos anticristos já saíram por aí pelo mundo. Não vamos pensar que vai ser algo assim tão bem definido, conforme alguns provavelmente estão esperando. Tão claro, tipo assim, olha, eu sou a besta do Apocalipse, tá?
Atenção, todo mundo se ajoelha porque sou eu o cara, aquele cara lá do Apocalipse. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser só para quem estiver ligado aqui. Os outros que não estiverem ligados não vão conseguir ver. Então, queridos irmãos, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, e aí cada um conclui seu testemunho no seu tempo, está falando da igreja de todos os tempos, está falando dessas duas testemunhas ao longo dessa história, da história do mundo, da segunda dispensação, né, dos últimos dias, melhor dizendo, está falando desses últimos dias que começam lá, quando Jesus é elevado às alturas, até os dias de hoje, e vai se prolongar até a segunda vinda de Cristo. Esse período é chamado de últimos dias. Então está falando desse testemunho que essas testemunhas estariam dando durante todo esse então, os avivamentos da igreja, não é? Um momento lá com Lutero, com Calvino, a renovação da igreja, o momento em que a igreja caiu, o momento em que a igreja se levantou, todos esses momentos estão sendo vivenciados por essas duas testemunhas, porque a igreja, o que é a igreja? Senão aqueles dois que Jesus mandou ir, vão pelo caminho de porta em porta tal, e falem do reino, e eles saíram de dois em dois, e até hoje nós estamos nessa coisa de sair juntos para falar do reino, para falar de Deus. Quando essas testemunhas terminarem o seu trabalho, então a besta será levantada do mar. Tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico. E olha o que vai acontecer. E a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Gente, qual é o futuro da igreja? O futuro da igreja é o futuro que teve o mestre, morrer. O futuro da igreja é ser morta. E aí eu estou falando da igreja como pessoas, mas eu também estou falando da igreja como instituição. Eu estou falando da igreja de uma forma genérica. E os seus cadáveres ficarão tirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, quer dizer, Jerusalém. Todos lugares muito interessantes, né? Sodoma, quem é que não sabe por que Sodoma entrou para a história, né? Pecado de sodomia, pecado da prostituição, do homossexualismo, fez Sodoma entrar para a história. E Sodoma entra para essa história de uma forma assim, né, inusitada. O Egito, com a sua idolatria, por excelência idólatras, por excelência adoradores de outros deuses. E Jerusalém também entra, também é contada, Jerusalém que negou a acreditar que Jesus era o Cristo e o colocou na cruz. Jerusalém, os corpos dessas testemunhas estarão estirados nestes lugares, que a gente pode dizer que é o quê? Que é o mundo. A idolatria, a sodomia e a negação, a rejeição do Cristo. Jerusalém, que matou os profetas, que chegaram para lhe avisar. Jesus entra naquele episódio da entrada triunfal e chora. Entra em Jerusalém e chora. Se Jerusalém tivesse
percebido, entendido o dia da sua visitação, quando ela recebeu a visita do grande Deus, e ele faz aquele grande lamento e um choro. E eu fiquei pensando sobre essas duas testemunhas. Eu falei, meu Deus, não podem ser pessoas, não pode ser duas pessoas. Isso é a igreja. É a igreja. E como é que está a igreja hoje, irmãos? Ao redor do mundo. Bate lá na headline do Google lá, a igreja na Europa. A igreja no Oriente não existe mais. Mas no ano 300 depois de Cristo, quando Constantino declarou que o Império Romano era cristão, você sabe do que nós estamos falando? De uma extensão de terra que ia da Itália até a Espanha. Uma extensão de terra quase do tamanho do continente europeu. Quando ele faz essa declaração, a metade do império já era cristã. Em Constantino. Quando Roma cai, 3 séculos depois, quando Roma é destruída, os bárbaros que invadiram Roma, eles já eram cristãos também. Ou seja, o cristianismo ultrapassou as muralhas de Roma e chegou até os bárbaros, os inimigos dos romanos. E os inimigos se converteram também. Quando eles chegaram, eles já conheciam Cristo. Eles já conheciam a obra da cruz. Mas quem é a Europa hoje? No Oriente, a gente sabe que não existe mais uma igreja no Oriente. E na Europa? Então, eu vou te dar alguns dados que eu lembro de cabeça. Só na Inglaterra, nos últimos 10 anos, foram fechadas 970 igrejas. Só na Inglaterra, em 10 anos. Em todo o continente europeu, fecha-se 200 igrejas por mês. 200 igrejas por mês deixam de congregar. Entre os americanos, América do Norte, que eram os mocinhos do mundo, o evangelho já está bem castigado. Lá todo mundo já é crente. Todo mundo já é crente. Inclusive o garoto que entra na escola e dispara contra todo mundo, ele é crente também. Todo mundo já é crente. A igreja evangélica americana é uma igreja basicamente morta. É só você ler o livro da Confissão Beneditina. Inclusive o autor mora lá. Aonde essa igreja ainda está viva? Na América do Sul. E se a gente contar, o Brasil e a América do Sul, dentro do Brasil cabem quase todos os países da América do Sul, cabem dentro do Brasil. Então a gente é a metade da América do Sul. O Brasil representa a metade da América do Sul. O único lugar onde a igreja ainda tem um crescimento. No entanto, a gente vê um fenômeno de igrejas doidas surgindo aqui. Igrejas que não têm um compromisso com a palavra, que inventam doutrinas, que inventam um monte de aí. A gente vê isso no nosso país. Dá para eu lembrar desse versículo? E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que a igreja está morrendo na Europa.
As igrejas na Europa estão fechando. A gente aqui ainda fala em abrir igreja, em evangelizar, em abrir lá não sei aonde, mandar uma missão, tal. Mas isso não é a vibe do mundo. A vibe do mundo é: estamos fechando igreja. Mas fechou porque perseguiu? Não, irmão. Não foi porque chegaram lá e queriam matar os irmãos, não. Não foi, não. Fechou porque as pessoas não estavam indo mais. Porque a igreja precisa de dinheiro para sobreviver. Precisa de pagar as contas, os funcionários, as obras de manutenção. E se ela não tem membros, não tem quem pague isso. Ela é igual a qualquer comércio, fecha. As igrejas estão fechando, porque a chama do evangelho esfriou do coração dos irmãos. A chama do evangelho, a evangelização esfriou do coração. Eles não foram perseguidos, não disseram: se vocês não fecharem essa igreja, a gente vai matar todo mundo. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que as pessoas encontraram na praia, encontraram no seu conforto, encontraram no prazer um lugar muito melhor, mais interessante de ser frequentado do que a igreja. Afinal de contas, eu sou bom, eu sou honesto, sou trabalhador, vivo às minhas custas, tenho a minha casa de praia, tenho que desfrutar desse negócio aí e tal. O tempo está passando. E as pessoas foram tratadas suas vidas. Dá para lembrar? E a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. As testemunhas do evangelho na Europa já não fazem mais nenhuma diferença. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Quer dizer, as igrejas vão ficar de pé lá, tal, para testemunho de que acabaram, terminaram. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. Opa, o que aconteceu com as duas testemunhas? O que aconteceu com a igreja? A igreja foi chamada, a igreja que estava morta foi chamada aos céus, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus, ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Então passou. Que ai é esse? Olha, o mundo está sendo chamado para se arrepender. O mundo está sendo chamado, e quem está chamando? Quem está chamando são as 2 testemunhas, que estão desde a época de Jesus, desde a época de Cristo, pregando, falando. Mas a Bíblia diz o seguinte, que para que o fim ocorra, para a consumação do século, o trabalho das 2 testemunhas, ele vai fracassar no final, porque o mundo não quer ouvir a palavra do evangelho. As 2 testemunhas vão morrer para o mundo. Se a gente olhar para o caso de Europa, nós estamos vendo uma morte espiritual. Não é uma morte de mártir. Meus amigos, olhem, em todo lugar que teve um mártir, a causa foi vitoriosa, tá? Se você quiser que uma causa não seja vitoriosa, não dê um mártir para as pessoas. Porque se elas tiverem por quem lutar,
Se elas tiverem por quem lutar, não dê um mártir para as pessoas. Quando você tem alguém morrendo como mártir, pronto, aquela causa ali vira uma causa eterna. Porque sempre vai ter alguém para vingar o sangue do mártir. Então, olha que estratégia fantástica do mal. Não mata ninguém não, esfria. Mata ninguém não, se ficar matando a gente vai perder tempo matando. Esfria. Se esfriar, eles deixam-se de congregar. Se deixar de congregar, a igreja não consegue se sustentar e vende e acaba com isso. O evangelho está sendo esfriado. É um ataque muito mais sutil. Irmãos, tem gente que não consegue ouvir uma pregação sem ter que olhar para o celular. O meu celular já tremeu um monte de vezes aqui no meu bolso. O seu tremeu aí também. Mas ele espera. Muitos de nós estão aqui dentro, mas estão muito longe de estar aqui dentro. Estão nos átrios. Só que a igreja de Jesus Cristo será protegida, porque o santuário foi medido. A testa dos salvos foi selada. Deus sabe quem é quem. E no final, a igreja ressuscita. A igreja é chamada e a igreja sobe aos céus. Não é aquele arrebatamento que você escuta aí o pessoal falando que a igreja um dia vai ser arrebatada, tal, e as pessoas vão sumir. Eu escuto essa história, né? Teologicamente tem essa corrente que pensa dessa forma. Mas aqui, pelo que está escrito aqui, todo mundo vai ver. Ou vai ter dois, ou vai ter só esse. Porque daqui está escrito que as pessoas ficaram assim, e deram glória a Deus às pessoas. As pessoas ficaram boquiabertas com o que aconteceu, espantadas, vendo a igreja subindo, as pessoas subindo, literalmente para o céu, igual Jesus subiu às alturas, e elas deram glória a Deus. E para a gente terminar, verso 15, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a 7ª trombeta finaliza toda a história. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Gente, a 7ª trombeta dizendo: olha, como é que vai ser o final? O final vai ser um grande anúncio. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O final vai ser assim: a igreja sobe, e essa vai ser a ideia que vai ressoar na mente das pessoas. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, e vão dar glórias. E aí, que imagem é essa, irmãos? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. É como se de trás da cortina fosse a realidade, e a gente tivesse aqui uma cortina que nos impedisse de ver fisicamente a realidade. E tem um verso de uma música, não é, que fala do fim,
que fala que o céu se enrolou como um pergaminho, como se o céu fosse vamos dizer assim, uma cortina, né? Algo que impedisse a gente de ver o depois, o que está do outro lado. Mais ou menos isso. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era o representante, era o objeto que representava a presença do Senhor dentro do povo de Deus. A arca andou em tendas por muito tempo, e depois a arca foi para o santuário. Depois que ela foi para o santuário, ninguém mais viu a arca da aliança, porque aí somente o sacerdote via a arca da aliança, quando ele ia ministrar, quando ele ia apresentar as ofertas, e não fazia isso todo dia, ele fazia isso pouquíssimas vezes durante um ano. Então esse estar com a arca era alguma prerrogativa que apenas o sacerdote tinha essa oportunidade de entrar no Santo dos Santos, onde a arca estava lá cercada pelas cortinas, ela estava ali. E essa arca nunca mais foi vista. Não se tem notícia se ela foi desmontada, se ela está enterrada em alguma ruína. Encontraram o templo, mas não encontraram a arca. O templo foi destruído. Deve ter sido roubada? Sim, talvez. Deve ter sido derretida, o seu ouro derretido? Sim, talvez. Mas o fato é que ninguém mais sabe dela. E se você for procurá-la na Bíblia, ela aparece como o símbolo dessa presença de Deus. Ou seja, como se fosse uma cortina que estivesse ao nosso redor. Isso tudo cai e as pessoas vão ver a glória de Deus. E nesse momento tem vários simbolismos aqui, né? Trovões, terremotos, forte chuva de granizo. Nesse dia, todos os eventos da natureza, veja só, acontecendo. Dá para você entender que nós somos a geração do fim, irmãos. Essa besta já está aí há muito tempo. Essa besta do Apocalipse já está aí há muito tempo. As testemunhas na Europa já morreram. A igreja na Europa não faz nem fim nem fó. No Oriente ela é zerada. No Japão tem 1% de cristãos. Tudo nasceu lá, no Oriente, irmãos. O Oriente hoje só tem cristão quando eles vão em caravana para visitar Jerusalém. Pouquíssimos, um número inexpressivo, quando já foi mais da metade daquelas pessoas, lá no passado. A besta que surge do abismo, que faz guerra contra, ela está aí desde a fundação do mundo. Perdão, ela está aí desde a anunciação, desde o primeiro dia da ascensão de Cristo, para desviar a igreja, para matar a igreja. A batalha do Armagedon, ela já está se travando. A batalha do Armagedon já está. Quantas pessoas esfriam, quantas pessoas desistem do caminho de Deus. Mas é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, fica tranquilo que essa está de pé. E quando fecharem tudo, se vierem fazer isso com a gente continua de pé. Então era isso que eu tinha para mostrar para os irmãos hoje. Não é para entristecer, irmãos. Aqui a igreja ainda está viva, a nossa então está vivíssima, graças a Deus. A gente percebe isso por tudo que acontece nesse lugar. E nós seremos aqueles que vão apagar a luz, tá? A gente vai apagar a luz. Vamos ficar por último. Amém? Deus e Pai soberano,